Oi, gente! Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês conhecem aquela passagem em que Jesus fala que quando alguém nos ofende, quando alguém nos faz algum mal, a gente não só tem que receber e aceitar aquilo sem querer represália, sem querer vingança, como a gente tem que também oferecer a outra face? É tipo, se te ferir uma face, ofereça a outra também. Como assim? Como assim, Brasil? O que ele quis dizer com isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então partiu falar de espiritismo. Vai deixando o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ajuda a gente nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Partiu! Bom, o mais importante, em primeiro lugar, é a gente entender alguns costumes lá do passado. A noção que se tinha antigamente de justiça é bem diferente da que a gente tem atualmente. As leis antigas eram severas, bem severas, e determinavam que o agressor sofresse a mesma coisa que ele fez o outro passar ou ainda pior. Era a famosa lei de Talião que a gente pode encontrar no Velho Testamento, bem antes da época de Jesus. Mesmo já tendo passado tanto tempo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dela também. É aquele ditado, olho por olho, dente por dente. Ou seja, pagar na mesma moeda. Aí vocês vão dizer, ah, Camila, mas isso já ficou no passado, ninguém mais pensa assim. Só que não, né? Pagar na mesma moeda nada mais é do que se vingar. E é claro que Jesus não concordava com isso, ele sabia que esse não era o caminho. Então, certa vez, quando ele pregava ali pro povo, ele pegou e disse desta forma, abre aspas, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais aos que vos fizerem mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Fecha aspas. E isso tá lá em Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Como assim? Isso quer dizer que se alguém bater do lado direito do meu rosto, eu tenho que oferecer o esquerdo pra ele fazer isso também? Calma, gente, não é nada disso. Jesus não estava reprovando a defesa, mas sim a vingança. Ou seja, não tem nada a ver a gente pagar o mal com o mal. Então vão ter coisas que vão acontecer e que o outro vai nos fazer e que vamos considerar e sentir que é injusto, mas a gente suporta com paciência. E nem por nos sentirmos injustiçados, vamos querer fazer com o outro a mesma coisa. Ou seja, a gente não vai praticar outra injustiça no lugar. Esse ensinamento está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 8. Jesus estava utilizando uma linguagem simbólica. A gente tem instinto de conservação e é natural que ele entre em ação para tentar nos preservar diante de uma agressão, não é mesmo? Mas aí Jesus vem e nos diz, eu sei que o seu primeiro instinto é agir assim, mas tenta fazer diferente. Eu não tô falando que é fácil, mas eu tô te dizendo que esse é o caminho. Ao invés de revidar uma agressão com mais ódio, tenta ser fraterno com essa pessoa que te magoou. Mas isso é muito difícil de fazer. Como é que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa vontade sincera e firme de seguir os exemplos de Jesus. Ele é ou não é o nosso modelo e guia? Além de muita serenidade, né? Para suportar com calma todos esses aborrecimentos, essas decepções que em algum momento chegam na nossa vida. É natural que a gente não se sinta à vontade na presença de quem a gente sabe que não gosta da gente e que ainda por cima talvez nos agrediu ou nos agride. Nesses casos, a gente vai buscar ajuda dos nossos pais, dos professores, de responsáveis, de adultos, de pessoas mais velhas que possam lidar com essa situação. Se for preciso acionar a justiça para que a lei dos homens se faça, que assim seja. É muito difícil gostar de quem não gosta de nós. O ensino de oferecer a nossa outra face é em relação aos nossos sentimentos. A gente tem a opção de, ao invés de alimentar essa raiva, a gente, em troca, faz uma prece por esse ofensor. E aí a gente pede a ajuda de Jesus para nos livrar de qualquer emoção negativa em relação a essa pessoa. Agindo assim, a gente está abrindo caminho para que o perdão, no tempo certo, aconteça. De forma natural, sabe? Afinal de contas, conseguir fazer isso, oferecer a outra face, é um sinal de amadurecimento espiritual. Porque tem que ter muita coragem, viu, para conseguir suportar uma injustiça, ao invés de ter que simplesmente revidar com outra injustiça. Isso sim é para os fracos. A gente sabe, a gente confia que Deus é um Pai bom e justo.
Todo mundo colhe o que plantou. E a justiça de Deus se dá espontaneamente, de qualquer forma. Mas no tempo certo, não no nosso. Às vezes a gente quer ver o outro lidando com o que fez no aqui, no agora e da forma que a gente acha que tem que ser. Como se soubéssemos mais do que o nosso pai. O importante é não deixar isso nos abater e seguir em frente com alegria no coração. E sabe qual é a melhor maneira de aprender a desculpar os erros dos outros? É reconhecendo que a gente erra muito também. E quando isso acontece, o que a gente mais quer? É que o outro nos perdoe, que o outro entenda, que não foi por mal, que talvez naquele momento a gente não soubesse o que sabe hoje. E hoje já sabe que faria diferente. Mas precisou passar por aquilo para então entender. Além disso, a própria ciência já descobriu que a raiva, a mágoa pode causar até doenças para o nosso corpo físico. E nós sabemos que o nosso corpo físico apenas reflete algo que está de errado lá no interior. Então estamos lesando o todo. Não nos enganemos. Então o perdão, além de ser um ensinamento de Jesus, é uma recomendação médica, hein? Das mais importantes. Vamos combinar uma coisa? Vamos tentar ser forte da próxima vez que isso acontecer? Segurar, não revidar, fazer uma prece por essas pessoas e seguir em frente. Então partiu. E eu sou Camila Machado, esse foi mais um Partiu Falar de Espiritismo, que vai ao ar toda segunda às 19 horas e a gente se encontra sem falta na segunda-feira que vem. Tchau, tchau!